Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos fechar os nossos olhos, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, nós vamos a Ti em oração nesse momento. Pai, que maravilhoso esse período de louvor. Que maravilhoso esse período de adoração. Como é bom exaltá-lo, como é bom glorificá-lo, como é bom, Senhor, magnificar o Senhor com hinos de adoração. Ah, Senhor, nós estamos muito alegres pelo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Senhor Deus, pelos louvores, pela exposição das Escrituras, pelos ensinamentos, pelas experiências, pelas famílias que têm sido agraciadas pelo Senhor. Nós te glorificamos pelas pessoas que o Senhor tem trazido, que tem nos visitado e que têm sido beneficiadas com essa manifestação desta graça salvadora. Obrigado, Pai, por esse momento. E pedimos, Senhor, que o Senhor, mais uma vez, apelamos para a sua misericórdia, mais uma vez apelamos para o seu amor e pedimos, Senhor, fala conosco pela palavra. Que ao discorrermos dos textos, o Espírito Santo esteja nos levando ao ensino das Escrituras, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o texto que nós lemos diz respeito a uma carta que o apóstolo Paulo, ele escreveu a um pastor. Isso mesmo, Tito era um pastor, e esse pastor cuidava de uma região, de uma cidade chamada Creta, que era uma ilha, e tinha algumas igrejas ali. E Paulo escreve essa carta no sentido de auxiliá-lo, de ajudá-lo, e trazer para ele algumas orientações importantes. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele se preocupa bastante com a questão da ordem, da liderança, de como deveriam ser os pastores e qual cuidado eles deveriam ter com os falsos, com aquelas pessoas que tinham uma aparência de vida cristã, mas eram falsos profetas, eram falsos irmãos, eram falsos crentes. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar de diversas classes da igreja. Ele fala das mulheres, ele fala dos homens, ele fala dos jovens, ele fala dos servos daquela época, ele fala de diversas questões, e aqui na altura do versículo 11 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala: porquanto, diante de tudo que eu escrevi para vocês, diante de tudo que eu já falei para vocês, porquanto, por que eu estou escrevendo tudo isso para vocês, igreja de Creta? Por que eu estou escrevendo isso para você, Tito? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a vocês. Isso aqui, irmãos, é muito importante. E muitas vezes, quando nós vamos falar de graça, algumas pessoas têm dificuldade de entender a graça. Nós temos visto agora, falar muito nos últimos dias, da graça que o presidente concedeu a um deputado. Nós temos de falar praticamente só isso na televisão, né? Você liga a televisão, está lá falando da graça, do problema lá com o Supremo Tribunal. Mas é interessante que gostemos nós ou não, concordemos nós ou não, e nós não estamos aqui para falar de política, nós não vamos entrar nesse mérito.
se é justo, se não é justo, se é certo, se não é certo. Não vamos entrar nesse quesito, porque nós não estamos aqui para falar disso. Mas, veja bem, havia um homem condenado pelo Supremo, condenado por 10 votos a 1, a anos de prisão, e a uma multa, e a não poder mais, por um bom tempo, fazer parte da vida política. Uma cassação, uma condenação completa. E, de repente, fazendo uso de um artigo da Constituição, o presidente fala, não, ele está perdoado. Ele não será condenado. E ele foi liberto. Isso é graça, irmãos. A graça de Deus é exatamente isso. Ele concedeu a pecadores como eu e você, como aquele ladrão da cruz que nós acabamos de cantar, mesmo na morte. Jesus concedeu perdão e salvação a um homem condenado numa cruz, quando ele clamou e ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem na cruz, ele estava condenado, ele estava sendo executado pela lei romana, mas Jesus também concedeu um indulto a ele. Ele não pôde descer da cruz, mas com certeza, quando Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele entrou para a glória de Deus. Mesmo condenado pelos homens, mesmo condenado pelo pecado, Jesus Cristo foi lá e graciosamente, de graça, ele disse, ainda hoje você estará comigo. Graça é isso, irmãos. Graça não é algo que você faz por merecer. Graça não é algo que você se esforça e alcança. Graça não é algo que você vai tão longe, você busca tanto, que você se torna digno de receber. Não, graça é exatamente isso. É pegar um pecador destituído da glória de Deus, condenado ao inferno, e Jesus dizer, não, eu vou salvá-lo. Eu perdoo ele. Eu concedo graça a ele. Por isso que nós cantamos aqui, logo eu, Senhor. Eu estava ali cantando esse louvor, irmãos, e pensando nisso, logo eu, Senhor. O Senhor resolveu se manifestar a tua graça a mim. Tinha tantas outras pessoas, e eu aqui cantando, junto com os irmãos e pensando nisso. Logo eu, Senhor. Isso é graça. Então, quando Paulo está escrevendo, ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Irmãos, isso é incrível. A palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 17 fala assim, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando é que a graça se manifestou? Quando Deus se fez homem e habitou entre nós. Quando Cristo se fez homem, quando Ele se encarnou, quando Ele se fez semelhante a mim e a você, a graça de Deus se manifestou como um homem. Ele esteve entre nós, Ele falou conosco, Ele esteve presente entre nós, Ele entrou na casa de publicanos, Ele entrou na casa de fariseus, Ele perdoou uma prostituta, Ele perdoou uma mulher pega em adultério. A graça de Deus se manifestou a nós. Cristo esteve aqui, meus irmãos, como homem, Ele veio pessoalmente. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus irmãos, isso é algo que já aconteceu. Às vezes você está esperando um sinal, às vezes você está esperando uma manifestação, às vezes você está orando por uma experiência, que se você alcançar essa experiência, então você vai servir ao Senhor. Abandone isso, abandone esse conceito e entenda que a graça dele já se manifestou. Certa vez pediram um sinal para Jesus. Senhor Jesus, faz um sinal aí para que nós entendamos que o reino de Deus é chegado. E Jesus falou, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele estava dizendo, olha, o sinal é esse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Esse é o sinal que vocês precisam. Isso já aconteceu, isso já se manifestou. E isso deveria ser suficiente para você tomar a decisão. Isso deveria ser suficiente para você ter uma vida digna, uma vida reta, uma vida santa, uma vida devotada e digna diante do Senhor. E é desse assunto que Paulo vai tratar aqui. É exatamente desse assunto. Porque se a graça de Deus, irmãos, se manifestou a você pessoalmente, então existe algumas coisas que Deus espera de você. O Evangelho de Jesus Cristo, ele demanda uma resposta. O Evangelho da graça, ele demanda uma resposta. E vejam comigo, irmãos, olha que interessante o texto que diz assim, ó.
Mantenham as suas Bíblias abertas. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos. Educando-nos. Por que que o apóstolo Paulo usa esse termo, educando-nos? Simples. Porque quando um judeu se convertia a Cristo, irmãos, presta atenção que isso é importante. Essa mensagem é uma mensagem bastante relevante para nós. Ela é uma pregação didática, uma pregação para a nossa vida cristã. Quando um judeu se convertia ao Evangelho, ele não mudava muitas coisas nos seus hábitos. Por quê? Porque o judeu, ele já tinha na lei, ele já seguia a Torá, ele já seguia a lei. Então ele já era uma pessoa que não roubava, supostamente, né? Que não matava, que honrava pai e mãe, que só tinha Deus como seu único Senhor. Ele já tinha uma vida moralmente boa, vamos assim dizer. Mas quando a pregação do Evangelho chegou aos gentios, aí era diferente. Porque os gentios eram devassos. Os gentios eram sensuais. Os gentios eram pecadores. Os gentios não tinham leis. Eles faziam o que dava no seu coração. Eles eram traidores. Eles eram roubadores. Eles eram mesquinhos. Então, quando Paulo escreve a Tito, Tito cuidava de uma igreja de gentios. Então havia uma dificuldade ali, porque o evangelho, ao alcançar esses gentios, ele estava alcançando pessoas que não estavam acostumadas a ter uma vida reta. Eles tinham uma vida torta. Então Paulo fala assim, a graça se manifestou educando-nos. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Quando Cristo alcança alguém, um gentio como eu e você, que vivíamos a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem pedir satisfação para ninguém, vivendo segundo as nossas paixões, vivendo iniquamente, nós não tínhamos nada daquilo que a palavra de Deus ensina que devemos ter. E então inicia-se um processo na nossa vida de educação espiritual. Nós começamos a ser ensinados nas Escrituras. Nós começamos a ser ensinados na santa palavra de Deus. Nós começamos a ser reeducados, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, a nossa fala, aquilo que sentimos, a maneira que andamos, como nos vestimos, como nos portamos diante das circunstâncias. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, meus irmãos, e esse é o veio da mensagem, educando-nos para quê? Com qual objetivo? Com qual objetivo, irmãos? Essa educação do Espírito Santo na nossa vida. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que quer dizer isso, irmãos? O que é impiedade? O que quer dizer impiedade? Impiedade é ter uma vida que não leva Deus em conta. Você vive a sua vida impiamente. Você vive a sua vida como se Deus não existisse. Você vive a sua vida para você mesmo. Importa é o momento. Importa é o agora, é o aqui e o agora. É o meu prazer, é o meu benefício, é a minha vontade. Isso é viver impiamente. Você vive a sua vida normal, você não está nem aí para Deus, se Deus aprova, se Deus não aprova, se Deus quer, se Deus não quer. Mas veja que o apóstolo Paulo fala assim, educando-nos para que renegadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora eu levo Deus em conta. Quer dizer que agora eu levo Deus em consideração. Quer dizer que agora que a graça salvadora me alcançou, quer dizer que agora que eu fui encontrado por Jesus Cristo neste mundo mal, quer dizer que agora que eu fui tirado do reino das trevas e fui transportado para o reino de Deus, agora importa. Eu quero saber o que Deus agrada e o que não agrada ao Senhor. Eu rejeito a iniquidade. E Paulo vai mais longe, ele fala assim, e renegadas as paixões mundanas, as concupiscências da carne, as inclinações pecaminosas, os desejos pecaminosos, os desejos da lascívia, os desejos dos ciúmes, todas aquelas carnalidades que são próprias de um homem ímpio, nós renegamos isso. Nós dizemos, não, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais ser um ímpio, eu não quero mais viver segundo o mundo, eu não quero mais ser participante, mais conivente com o pecado. Nós somos então, irmãos, a partir do momento que encontramos a Cristo, nós somos educados a abandonar totalmente
totalmente o pecado. Esta é a verdadeira resposta de alguém que foi alcançado pela graça. Aqui eu quero dar uma pausa, irmãos. Porque se você diz que foi alcançado pela graça, mas continua vivendo como se Deus não existisse, como se você não se importasse com a palavra de Deus, como se você não se importasse com o que Deus acha a seu respeito, então a graça não te alcançou. Não é graça. Definitivamente, você está enganando a você mesmo. E o apóstolo Paulo, ele continua. Olha só, irmãos, que interessante. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. O estilo de vida muda. O estilo de vida muda completamente. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando a graça de Deus ela nos alcança, o nosso coração é transformado. De tal maneira, meus irmãos, que o estilo de vida muda. O pecado já não faz mais parte da nossa vida. Ele é um acidente. Ele é algo que acontece acidentalmente. O nosso estilo de vida não é mais o mesmo. Vocês querem ver a mulher que foi pega em adultério? Os homens daquela época, os fariseus daquela época, levaram aquela mulher a Jesus para Jesus julgá-la. E eles disseram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que devemos condená-la. O que o Senhor diz? Jesus ficou calado. E eles perguntam novamente, então Jesus responde: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E cada um começou a examinar a si mesmo, fazer um autoexame. E cada um, ao investigar a si mesmo, percebeu: eu não sou digno então de lançar a primeira pedra, porque eu sou um pecador. O Senhor Jesus então vê que todos vão embora sem apedrejá-la. E ele pergunta: mulher, onde estão os que te condenavam? E ela diz: ninguém ficou, Senhor. Ninguém me condenou. E Jesus disse: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vá e deixe de adulterar. Vá e deixe de mentir. Vá e deixe de dar mau testemunho. Vá e pare de cobiçar. Vá e seja santo. Vá e viva como um verdadeiro cristão. Olha o que Paulo está dizendo. Para que, renegadas a iniquidade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. De que maneira? Como é que agora é a vida? Isso aqui, irmãos, é incrível, isso aqui é interessante. Preste atenção, irmãos. Ele fala de três coisas no primeiro momento. Vivamos de que maneira? Primeiro, sensatos. Sensatez é um relacionamento seu com você mesmo. É você com você mesmo. Você era uma pessoa insensata, ou seja, você fazia, tomava decisões, ia e voltava, sem pensar nas consequências. Agora não. A graça te alcançou, você se tornou uma pessoa sensata. Você começa a pensar: opa, peraí, Deus faria isso? Essa é a vontade do Senhor? Eu devo tomar essa decisão? Você começa a pensar não mais segundo você mesmo, você começa a pensar segundo Deus, segundo a mente de Deus. Você se torna uma pessoa sensata. Para você agora, há uma preocupação. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que tipo de marido eu devo ser? Que tipo de pai eu devo ser? Que tipo de esposa eu devo ter? Será que essa decisão que eu estou tomando agrada a Deus? Não, estou entendendo que essa decisão não agrada ao Senhor. Então não vou tomar essa decisão. Olha, essa decisão que eu estava para tomar, eu pensei melhor. Eu entendi pela palavra de Deus que se eu tomar essa decisão, eu vou ter consequências irreversíveis. A partir do momento que a graça nos alcança, irmãos, o relacionamento nosso conosco mesmo, ele muda. Ele é transformado. Eu agora levo em conta o que Deus quer de mim. Mas Paulo vai mais longe, ele fala assim: para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa. Justa, sabe o que é? O seu relacionamento com o próximo. Antes você era uma pessoa injusta, queria levar vantagem em tudo, você era o melhor em tudo, você era mais especial em tudo,
Você era o bambambam, você era o bonachão, o top. Agora não. Agora você entende que você é um pecador e precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Você agora não dá mais cheque sem fundo. Você agora não dá tombo na praça. Você agora trata os seus funcionários com dignidade. Você agora trata o seu patrão com respeito. Você agora trata o seu próximo, a sua mãe, como alguém a ser reverenciado. Você respeita as autoridades. Você trata de maneira justa. Você vive de maneira justa, como alguém justo, com a balança justa. Você antes tratava um determinado grupo de uma forma e outro de outra forma. Agora não. Agora você trata todos como se fosse Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que devemos viver de maneira sensata, relacionamento conosco mesmo. De maneira justa, relacionamento com o próximo. E de maneira piedosa, relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus agora muda. O seu relacionamento com Deus antes era um relacionamento de troca. Você lembra? Você fazia alguma coisa para Deus te dar alguma coisa. Você ia na igreja para Deus te abrir uma porta. Você dava o dízimo para as portas do céu se abrirem. Mas agora não, a graça te alcançou. E o seu relacionamento agora com Deus é por gratidão. É por amor. É por prazer. É por alegria. Você diz, alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Para você não é mais um peso. Para você não é mais uma dificuldade. O seu relacionamento com o Senhor agora mudou. Você tem prazer na oração. Você tem prazer na leitura da palavra. Você tem prazer em ouvir a palavra. Quanto mais duro e severo é o sermão, mais você sai do culto vibrando. Você tem prazer na adoração. Você tem prazer em ouvir uma canção como essas, tão bonitas que cantamos hoje. Levantar as mãos e louvar e glorificar o nome do Senhor. O Senhor mudou e impactou com a graça salvadora todas as áreas da sua vida. Oh, irmãos, isso é o evangelho da graça, irmãos. Mas Paulo continua, ele não para por aqui não. Ele fala assim, aguardando. Essa palavra aguardando, a gente pode ser tentado a passar por ela, sem investigá-la. Sabe por quê? Nós não sabemos esperar mais nada. Nós vivemos um tempo de imediatismo total. Nós queremos gastar 30 segundos de oração e querer que Deus responda imediatamente. Nós encomendamos alguma coisa e a gente fica toda hora consultando na internet para saber se já está chegando. Somos ansiosos, não sabemos aguardar mais nada. Mas o apóstolo Paulo fala que a graça que se manifestou, a graça salvadora de Jesus Cristo, nos ensinou a aguardarmos no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, livrou-me de um charco de lodo horrível, colocou nos meus lábios uma nova canção. Os justos verão e glorificarão o nome do Senhor. Paulo fala assim, aguardando a bendita esperança. O que é que o crente aguarda, irmãos? Aquele que foi alcançado pela graça, aquele que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, ele aguarda, justamente Paulo fala, a bendita esperança. Irmãos, nós não estamos esperando que o governo vá nos dar uma vida melhor. A nossa esperança, irmãos, não está no nosso marido, na nossa esposa, na igreja, no pastor. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança, queridos irmãos, está na bendita esperança e a manifestação da glória. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Lá no versículo 11, Paulo vai dizer que a graça já se manifestou. Em quem? Em Cristo. Mas aqui no versículo 13 ele fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Então ele está aguardando uma outra manifestação. Aquele que foi alcançado pela graça, ele não está mais aguardando a manifestação da graça, porque a graça já se manifestou em Cristo, na cruz. Agora ele está aguardando a manifestação da glória, a manifestação da volta gloriosa de Jesus. Aquele que foi alcançado não vê a hora de Jesus voltar.
não vê a hora de dar adeus a este mundo, não vê a hora de ver os portais celestiais se abrindo e ouvirem a voz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Aquele que foi alcançado pela graça, meus irmãos, ele já agora, já não mais vive para esse mundo, mas Cristo vive nele. Ele quer o Senhor, ele quer estar diante do Senhor, ele quer ver Jesus Cristo, ele quer ver a glória do Pai, ele quer essa manifestação mais do que qualquer outra coisa. E o apóstolo Paulo ele diz assim, é bonito que ele fala aqui, olha como que ele se refere a Jesus: a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aqui ele fala de Cristo como Deus, e não só como Deus, como grande, e não só como grande, mas como Salvador. Irmãos, para Paulo, Cristo era Deus, era o Senhor, ele era o governador da vida dele, era tudo para ele. E ele termina, meus irmãos, fazendo um breve resumo disso que ele acabou de dizer, no versículo 14. Ele diz assim, o qual, ele está se referindo ao versículo anterior, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Esse grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se manifestou com a sua graça salvadora, e que se manifestará em glória em breve, diz a palavra, que Ele deu a si mesmo por nós. Ele entregou-se a si mesmo por nós, para nos redimir, para pagar a nossa dívida, para nos comprar. Nos comprar, irmãos, olha que expressão maravilhosa. Se você sair daqui hoje com essa expressão no seu coração, você já vai sair daqui alimentado, irmãos. Para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Querido, a graça de Deus se manifestou a você para que você fosse exclusivamente dele. Você não é qualquer coisa não, irmão. Você se olha no espelho e se acha pouca coisa, você não é pouca coisa não. Você é particular tesouro de Deus. Deus tinha você em mente quando Cristo derramou seu sangue. Cristo tinha você em mente quando Ele verteu seu sangue. Cristo tinha exatamente você, pecador, em mente. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que quando Jesus, ele foi levado, quando ele foi traído, ele foi levado, a palavra de Deus diz que ele ficou de olho em Pedro, enquanto Pedro negava. Jesus não tirou os olhos dele. Queridos irmãos, o Senhor Jesus naquela cruz, ele tinha exatamente pecadores como eu e você em vista. Para quê? Para nos redimir, para nos comprar, para nos purificar da nossa vã maneira de vida, do nosso pecado, para, meus irmãos, nos tornar para Ele mesmo um povo, uma igreja exclusiva. Exclusividade é o que Ele quer. Ele não vai dividir você com o pecado, Ele não vai dividir você com a idolatria, Ele não vai dividir você com a religião, Ele não vai dividir você com as seitas. Eu quero dizer para você, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu estou dizendo para você mesmo que está me ouvindo aqui. Você está aqui porque você é exclusivamente dele. E purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte desse povo exclusivo? Só tem um jeito. Só tem uma maneira. Crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Crer que Ele derramou o sangue dele para te perdoar. Crer que o sangue dele é suficiente para te salvar, para te perdoar, para te resgatar e para quando Ele voltar, você subir para morar para sempre com Ele. Queridos e amados irmãos, com isso nós encerramos esta palavra. Examine o seu coração. Examine o seu coração. Você se encaixa? Isso está acontecendo na sua vida? O Espírito de Deus está educando você? A graça de Deus te alcançou? Você era um insensato e agora você tem vivido uma vida sensata? O seu relacionamento com você mesmo mudou?
Seu relacionamento com as pessoas está mudando. E o seu relacionamento com Deus mudou? A graça te alcançou? Você está guardando o céu, irmão? Então glorifique o Senhor, porque você é povo de Deus. Paulinho, não. Isso aí não... É triste eu dizer, mas não se encaixa. Não deixa para amanhã, não. Crê em Cristo hoje. Se renda a Cristo hoje. Se entregue hoje. E esta graça também vai alcançá-lo. Vamos cantar um...